Bom dia a todos, uma feliz semana abençoada por Deus. Neste momento eu quero convidar o nosso mensageiro de hoje, Álvaro. Bom dia, Bom dia. Quero seja felicitar todas as bem-vindo. mães, né, nesse momento também. Amém, obrigada. Que Deus abençoe a todas. Amém. Então vamos começar com uma oração. O senhor pode orar conosco, irmão? Sim, oremos. Pai Amém. querido, nosso Deus, nós somos agradecidos, Senhor, por esta oportunidade de te adorar nesta madrugada, cantando que Tu és santo, Tu és bondoso, justo, compassivo, misericordioso para conosco. Meu Deus, venha ao nosso encontro, Pai, pela Tua graça, por meio do Espírito Santo, para nos falar, para nos confortar nesta manhã, nos exortar, confirmar, ó Deus, a nossa salvação pelo Teu poder. Está muito baixo. Está ouvindo, irmão? Melhorou? Agora está. O Senhor venha, ó Deus, pela Tua graça, confirmar a nossa salvação, a nossa decisão de permanecer nos Teus caminhos. Eu quero fazer um pedido especial, desde já, que o Senhor abençoe cada lar aqui representado. Há muitas mães aqui nesse grupo, eu creio. Peço ao Senhor que dê uma bênção especial, Deus, sobre o seu ministério, a sua vida, os seus filhos, os seus esposos. Que o Senhor possa, ó Deus, fazer com que elas sejam cada dia mais uma flor no jardim do seu lar, possam ser, ó Deus, uma inspiração, possam ser um ponto de convergência em seus lares, refletindo o teu caráter, refletindo o amor, o cuidado, a paciência, a sabedoria de Jesus Cristo, transmitindo a Deus bons frutos, bons caracteres aos seus filhos, induzindo cada um deles a ter um relacionamento com o Senhor. Pedimos essas bênçãos aqui nesse momento, pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra também, que é a nossa fonte de alimento para a vida espiritual, que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Álvaro, o seu microfone ele fica variando de volume. Se puder se manter pertinho dele assim para manter a estabilidade, seria bom, tá bom? Tá bem. Tá? Isso. Então a voz é sua, mas a palavra é do Senhor. Amém. Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia, né, no livro de Isaías, capítulo 66. Estão me ouvindo? Sim. Isaías 66, nos versículos 12 e 13. Diz assim: Pois assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como um ribeiro que transborda. Então mamareis, ao colo vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão. Como alguém a quem consola sua mãe, em algumas versões, como alguém que é consolado por sua mãe. Assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. É impressionante na palavra de Deus, né, algumas declarações como esta que lemos, onde Deus ele presta uma verdadeira homenagem, né, às mães. Aqui nós lemos, né, que
Deus ele tem um cuidado por seus filhos, ele tem uma afeição, um apreço que se compara, quem sabe, somente ao amor de uma mãe por seus filhos. Nós vemos isso, né, de uma forma muito clara na nossa vida humana, né? Conseguimos ver também com muita clareza na no reino animal também, né? Quando nós vemos o cuidado que as mães elas têm por seus filhos, né? Aquilo ali chama muita atenção também, uma experiência que nós podemos constatar. É o instinto, né? Até as mães, né, humanas também recebem essa descrição, o instinto de mãe, né? Como que é algo que está arraigado, faz parte, né, da natureza do, do ser humano. Então, na Bíblia, nós encontramos declarações que fazem comparação direta, né, uma comparação honrosa às mães, né? As mães, com certeza, têm, assim, um lugar especial, né, na sua, na sua forma de agir, na sua forma de se relacionar com sua família, com seus filhos, né? Quando nós pensamos em Deus agindo, né, e amando como uma mãe, nós sentimos um conforto, nós sentimos assim um consolo profundo, né? Porque todos nós tivemos em algum momento, temos, né? Eu creio, os que têm suas mães, temos essa sensação de estarmos protegidos, de estarmos em segurança, né? Muito mais ainda quando éramos menores, quando éramos crianças, né? Que dependíamos totalmente dos cuidados de uma mãe. E é lindo, né? É muito confortante, né? Quando nós vemos uma cena de uma criança ao peito, de uma criança correndo, quem sabe chorando ou preocupada, com medo, ansiosa, ao encontro de sua mãe. E Deus queria que nós hoje, né, tivéssemos essa imagem dele, né? Uma imagem de um pai que está realmente disposto a nos alimentar, a nos sustentar, a nos proteger. Na Bíblia nós encontramos esse Deus, né, com todas as suas peculiaridades e é, talvez um pouco na contramão de muitas mensagens que falam sobre a mãe, né, onde coloca as mães devidamente, né, assim em primeiro plano nesse dia. Eu quero fazer uma reflexão que tem o mesmo efeito, só que nós vamos olhar para as características de Deus e refletir naquilo que as mães também devem cultivar no seu relacionamento com a família, com seus filhos. Ou seja, o nosso ponto de referência, né, devidamente em todas as circunstâncias, é Cristo. Nós sabemos que o pecado ele trouxe imperfeição, ele maculou muitas áreas da nossa vida, dos nossos relacionamentos. Então, a fonte segura, a fonte mais confiável, e certamente serve de conforto, inspiração e alegria para todos e todas, né? É o nosso Deus. Então, aqui nós encontramos, né, no trato que Deus tem conosco, as características que servem como inspiração também para as suas filhas que são mães, né? Por exemplo, nós encontramos em Efésios, no capítulo 3, versículo 19, a respeito, né, do conhecimento e da extensão, né, do amor que Deus sente, que Cristo sente por nós. Aqui diz assim, Efésios 3:19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Aqui na nossa Bíblia nos diz que o amor de Deus por nós excede todo o entendimento. Está acima e além da nossa compreensão. Quando nós vemos uma mãe dedicada, uma mãe cristã, uma mãe fiel, uma mãe que sente o dever, não somente instintivo, né? Não apenas instintivo, que é algo que é comum a todas
as mães, mas aquela mãe que tem no seu coração o propósito de exaltar a Deus, de educar nos caminhos do Senhor, né? Nós enxergamos este amor, né? O amor que excede o entendimento, o amor que deve ser sem medida, né? Não existe uma quantia específica, mas é um amor que vai além, que transborda, né? É um amor que pode ser compartilhado com mais de um filho, quem sabe 2, 3, até 10, né? Como antigamente as mães costumavam ter. Diz, né? A sabedoria popular, né? Os provérbios, que o coração de mãe sempre cabe mais um, né? Sempre cabe mais um. Isso significa que não falta, que não existe um limite, né? O amor de Deus por nós excede nosso entendimento. Ou seja, quando nós não entendemos, quando nós estamos questionando, nós precisamos entender que está além daquilo que nós pensamos, né? Ou seja, precisamos simplesmente dizer: Deus me ama, e esse dom ele não vai faltar, ele não vai ser algo escasso que eu preciso correr atrás, porque Deus ele ama a cada um de nós. A preocupação de uma mãe, né, por seus filhos, a preocupação constante, né, quem sabe até o desgaste, a, a perseverança na oração, né, por meio da preocupação, né, do desejo, do bem-estar dos seus filhos, ela reflete a preocupação de Deus para com seus filhos, né? A Bíblia nos aconselha o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? Então, Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, ele cuida, né? Ele está com o coração aberto para nos proteger, para nos livrar, né, dos maus caminhos, das más decisões. Eu pensei algumas vezes antes de falar essa frase aqui, né? Mas disse assim: não vou falar. Aqui diz assim, né? Embora não concorde 100%, um pai fica preocupado quando seu filho quebra um osso, e uma mãe quando seu filho rala o joelho. Aqui está dizendo, tentando transmitir aqui, né, que a mãe ela fica mais preocupada do que o pai, né? Eu fiquei assim, eu não vou dizer não esse negócio aqui, porque se meu filho pensar em ralar um joelho, eu já fico tremendo, né? E a gente parece que adivinha, né? Mas o fato é que não dá para a gente medir o sentimento de uma mãe. Eu tenho, eu tenho certeza, né? Porque eu já vi, tem hora que a gente vai acalmar o filho, a gente acaba tendo que acalmar a mãe primeiro, né? Às vezes o filho está nervoso, ou se machucou, ou a gente não sabe o que está acontecendo. Você já tem que entrar com a palavra de conforto para os dois, né? Então, é algo que a gente que sobrepuja, né, a nossa compreensão. Cristo ele também se sacrificou, né? Nós sabemos que Jesus Cristo ele teve um amor sacrificial, um amor de doação completa, né? Envolveu não só o sofrimento, né, mas angústia, dor, né? E especialmente de uma forma assim singular, né? A morte. Jesus Cristo foi sacrificado, né, por nós, pelos nossos pecados. Portanto, a dedicação, né, dos pais, mais especificamente de uma mãe por seu filho, por sua filha, ela acaba implicando também em um sacrifício, né, um sacrifício constante, né, um sacrifício dia após dia. Lá em 2 aos Coríntios, no capítulo 8, no versículo 9, diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua
pobreza fosseis enriquecidos. Então, irmãos, aqui fala de uma maneira bem clara e profunda. O sacrifício de Jesus Cristo não foi apenas a sua morte, aqueles instantes terríveis sobre a cruz, né? Não se resume a esse grande sacrifício que foi a morte de Jesus sobre a cruz, mas um sacrifício diário, né? Uma doação, uma dedicação dia após dia, que não se resume também aos 33 anos em que Jesus Cristo viveu neste mundo, mas que até hoje é real, até hoje se manifesta no ministério de Cristo, intercedendo por nós, nos aproximando de Deus, nos reconciliando com o Senhor, no santuário celestial. Então, eu não posso deixar de mencionar que há uma preocupação no coração de muitas pessoas, né? Inclusive eu também, de que nós vivemos em uma sociedade, em uma cultura que tem estabelecido muitas convenções que são contrárias aos valores da família cristã. A nossa sociedade vem convencendo muitas mães a deixar a família e os filhos em segundo plano, colocando necessidades, né? Às vezes até necessidades, né? Mesmo necessidades, ou seja, muitas vezes os pais, os homens, acabam tendo grande dificuldade, né, em sustentar suas famílias, fazendo com que muitas mães entendam que precisam trabalhar para poder ajudar nas despesas, né, na manutenção da família. Mas em muitos casos, os pais conseguem sustentar, né, com alguma dificuldade, né, com algum sacrifício, mas as mães, né, motivadas pelo espírito da nossa era contemporânea, entendem que precisam trabalhar porque são jovens, porque precisam ter uma renda, precisam ter um lugar na sociedade. E eu já presenciei, já recebi, né, lá no meu trabalho, alguns colegas recém-chegados, né, e aconteceu de um desses perguntar para mim: você não conhece uma pessoa lá na sua igreja que possa olhar meus filhos, né, que possa fazer um trabalho lá em casa, né, de cuidadora, etc. Aí vou procurar, mas aí conversando eu percebi o seguinte, que a esposa estava fazendo uma seleção, passou, né, numa seleção, e eu quero ser bem respeitoso, né, porque isso envolve a liberdade de cada pessoa, né, não estou aqui censurando nem condenando a ninguém, muito menos a alguém que esteja ouvindo, né, apenas relatando aqui e emitindo uma opinião, né, com base na palavra de Deus. Mas, conversando, o colega falou assim, né, porque minha esposa ela fez uma seleção e ela vai ser chamada. Aí, como eu já trabalhei na prefeitura, né, eu sabia mais ou menos o valor que a pessoa iria receber, né, que a mulher dele iria receber. Aí eu fiquei pensando assim, olha, ainda comentei com ele assim, mas não é mais ou menos esse valor, é quase isso, que ela vai pagar para colocar uma pessoa para cuidar, né? Então, irmãos, essa necessidade, essa pseudo necessidade de algumas pessoas acabam alimentando o seu coração de que elas precisam exercer uma profissão e colocar uma pessoa desconhecida, né, uma pessoa menos comprometida, com menos atributos maternos, ou praticamente sem nenhum atributo materno, porque não é a mãe natural, no lugar dela, para que ela pegue o dinheiro, né, que recebeu no final do mês, talvez consiga tirar o dízimo, né, e colocar alguém, né, para ficar educando, né, e formando o caráter de seus filhos. Eu, particularmente, irmão, sem crítica,
né? Eu não vou emitir minha opinião assim na totalidade, mas eu deixo essa reflexão para que vocês, né, orem, né, pelas suas famílias e saibam orientar algumas pessoas, né, ao nosso redor, que porventura estejam cometendo esse deslize, né? Quando Deus ele constituiu, eu sei que não é fácil. Eu convivo com a minha esposa, que já trabalhou antes de termos filhos. Temos um filho, né? Nós temos um filho. Ela trabalhava antes. E eu sei que é um sacrifício, né? Por isso que, né, eu falo sobre esse tema, né? Incluo essa reflexão aqui no tema do sacrifício, porque é, é uma contramão, né? É uma escolha e vai na contramão da sociedade, né? Mas eu creio que Deus ele tem um grande propósito na vida dessas mães. A gente conhece na Bíblia exemplos, né, de grandes homens que tiveram uma influência explícita relatada na Bíblia, né, através do cuidado que suas mães exerceram na educação, na preparação desses líderes, né. Temos vários exemplos de mães abnegadas, né, que em conjunto, né, e contando com o poder de Deus e com o apoio de seus esposos, puderam exercer esse papel tão importante na vida de seus filhos. É, um outro ponto aqui para nós meditarmos é o seguinte: a paciência de uma mãe cristã simboliza a paciência de Deus para com seus filhos. Romanos capítulo 15, versículo 5 diz assim: ora, o Deus de constância e de consolação vos deu o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Deus é um Deus de consolação e de constância, né? No mundo em que nós vivemos, com as lutas, né, que foram impostas pela, pelo pecado, né, pela realidade que nós estamos vivendo hoje, né, nós precisamos, e as mães em especial, precisam desenvolver no seu coração o sentimento de constância, né, porque as decisões que nós tomamos, elas devem ser renovadas todos os dias. A decisão de ser uma boa mãe, de ser uma influência positiva na vida da família, dos filhos, ela precisa ser renovada, precisa ser afirmada todos os dias, né? Para que Deus possa fazer com que elas sejam uma bênção. A mãe piedosa nunca deixará de orar por seus filhos, independentemente da sua condição ou circunstância. Nós temos uma pálida ideia, né, do que acontece em muitos lares adventistas quando nós vamos aos cultos de quarta-feira. Nós percebemos que muitas casas é, é, são verdadeiros cenários onde guerras enormes são travadas dentro das famílias, por dificuldades conjugais, por desvio, né, da fé, por apostasia dos filhos. Temos presenciado, né, nesses cultos, em algumas reuniões, que muitas mães, elas têm sido, além de mães, elas têm sido sacerdotes em suas casas, né, lutando arduamente, clamando pela conversão dos seus esposos, clamando pela, pelo retorno, pela salvação de seus filhos. E nós vemos assim, irmãos, que muitas andam tristes, andam sobrecarregadas, né, carregando um fardo muito pesado. Quando conta com o apoio dos esposos, menos mal. Não deixa de ser um fardo, não deixa de ser uma grande preocupação. E eu expresso aqui o meu reconhecimento, né, por cada uma mãe que, que tem as suas lutas, que tem os seus desafios, né, que passa por desânimo todos os dias, né, ao presenciar cenas, né, é, muitas vezes até maus tratos ou indiferença, né, abusos.
no sentido de ter que fazer tudo sem contar com o apoio de seus esposos, dos seus filhos. A gente sabe que há muitos lugares que são verdadeiros, né, cenários de guerra, né, e aquilo que Deus planejou que fosse para conforto, para consolo, né, para trazer alegria, o lar, muitas vezes tem sido sinônimo de luta, de desgaste. Algumas mães, irmãos, a gente percebe que só sente um pouquinho de alívio quando estão nas reuniões, nos pequenos grupos, né, nos cultos de sábado, que parece que estão descansando isso aí na cabeça, né, tirando um fardo, assim, esquecendo os problemas, porque, sinceramente, irmãos, eu conheço uma mãe, algumas mães, né, especialmente uma mãe que me veio à mente agora, que tem os seus filhos, né, perdeu o esposo, aliás, o esposo sofreu um derrame, seus filhos são um pouco difíceis, alguns usam drogas, e essa coitada dessa mãe, quando chegava na reunião de pequeno grupo, ela relatava ali a sua luta, mas sempre com a cabeça erguida, agradecendo e pedindo a Deus. Quando terminava de fazer os pedidos, algumas vezes ela, durante a reunião, às vezes cochilava um pouco, a gente sentia assim, percebia que ela estava procurando um lugar de paz. Isso deixa a gente tão aflito, sabe, irmãos? Quando a gente percebe, né, que muitas mães têm essa batalha, mas que o que chama atenção é a constância, né, que Deus concede a essas mães, porque, sinceramente, são tanques de guerra, né, pela graça de Deus. E Deus seja louvado, né, por essas mulheres que estão conforme a luz que receberam, conforme a graça que recebem dia após dia, sendo perseverantes na oração, exercendo, quem sabe, até o papel de pai, de sacerdote, de provedoras, né, porque não raro isso tem acontecido nesse mundo. E nós clamamos a Deus nessa manhã e vamos orar mais uma vez para que Deus conceda a vitória, né, a essas mulheres, que as mulheres possam ser honradas. Eu vou ler aqui um texto, já finalizando, irmãs. Esse texto aqui é do Espírito de Profecia, e ele fala, né, sobre o reconhecimento que Deus, né, e o universo prestarão aos labores, né, das mães piedosas. Aqui diz assim: a influência diária da mãe sobre os filhos os está preparando para a vida eterna ou para a morte eterna. Ela exerce no lar uma influência mais decisiva do que o pastor no púlpito e do que o rei em seu trono. O dia do Senhor revelará o quanto o mundo deve às mães piedosas pela formação de homens que se tornaram resolutos defensores da verdade e da reforma. Homens que foram corajosos para fazer e ousar, que permaneceram inabaláveis em meio às provas e tentações. Homens que escolheram os elevados e santos interesses da verdade e da glória de Deus, antes que honras mundanas ou a própria vida. Quando o juiz se assentar e os livros forem abertos, quando as palavras bem-estar do grande juiz forem pronunciadas e a coroa de glória imortal for colocada sobre a fronte dos vencedores, muitos erguerão suas coroas à vista do universo congregado e, apontando para sua mãe, dirão: ela fez de mim o que sou, através da graça de Deus. Seus ensinos, desculpa, seus ensinos, suas orações foram coroados de êxito para a minha eterna salvação. Né? Louvado seja Deus por isso. Nós não podemos esquecer, né, que o céu nos trará grandes e muitas surpresas, né, que os esforços aqui feitos, eles serão recompensados, que eles trarão, né, os seus frutos. Então, mães, que continuem nessa missão, né, e também a missão dos pais, né, a missão também
de todos os membros da família, inclusive dos filhos, né? Quando um filho ele está no lar em que ele sozinho teme a Deus, serve a Deus, é, Deus ele acumula todas essas funções sobre aquela pessoa que se propõe a ser uma luz em seu lar, né? Então ele vai ser lá o sacerdote, mesmo que seja uma criança, um filho, uma filha. Ele vai ser a mãe também, no sentido de procurar refletir os traços que Deus, né, que Deus possui para confortar, para consolar, para abrigar. Ou seja, nós podemos, né, todos nós podemos aprender com Deus, nós podemos aprender com as mães. E eu quero agradecer a Deus, né, pela minha mãe, quero agradecer a Deus pela minha esposa. Todos nós estamos nessa caminhada, precisamos renovar cada dia a nossa fé, a nossa decisão, né? E que Deus abençoe a cada uma de vocês. Obrigado, né, pelo exemplo, pela presença de vocês em nossas vidas. Deus abençoe. Esse é o meu desejo em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus. Muito obrigada, Álvaro. Já terminou, né? Sim, Pode fazer uma última oração conosco. Quem gostaria mais de dar continuidade na oração, por favor, se manifeste, colocando todas as mamães, né? E aquelas mães que cuidam de muitos filhos espirituais, né? Que são encarregadas por Deus de levar os filhos dele aos caminhos do Senhor. Heloísa, pode fazer a segunda oração e depois a Rutinha vai cantar, tá bom? tá. Sim, posso sim. Eu queria aproveitar aqui para pedir à irmã Ruth, né? Sim. Eu mandei o hino para ela, minha rede estava fora do ar aqui, eu estava quase desesperado, né? Aí quando deu 5 para 5, voltou. Eu quero que coloque no final, Ruth tá ouvindo, né? O hino 456, para a gente meditar nesse hino. Pode ser? Certo, certo. Tá, vamos orar. Oremos. Pai querido, nós somos agradecidos ao Senhor porque temos uma mãe, porque tivemos uma mãe, porque muitas mães, ó Deus, estão reservadas para a ressurreição, porque muitas também estão se preparando e preparando seus filhos para serem colhidos, Pai, com primícias do Senhor. Ó Deus eterno, renove, Pai, no coração destas mulheres santas esse compromisso, esse, esse propósito de exercer a sua influência, a sua autoridade, a sua, a sua dedicação em favor dos seus filhos, em favor da sua família. Sabemos, ó Deus, que esse trabalho, essa função, ela precisa do apoio, precisa do reconhecimento de todos. Que o Senhor possa, como filhos, esposos que somos também, nos ajudar, Pai, a valorizar, reconhecer. Peço a Ti, ó Deus, que renove, Pai, no coração das mães. Eu quero interceder não só pelas mães aqui do nosso grupo, mas também por todas as mães, ó Deus, porque dói no coração quando nós vemos algumas cenas de negligência, indiferença, cenas ou atos ou decisões muitas vezes mal tomadas que implicam na vida, no desenvolvimento dos filhos de forma negativa. Assim. Isso é uma característica dos últimos dias, que essa não seja, ó Deus, encontrada em nosso meio, que o Senhor possa nos ajudar a corrigir, a refletir, ó Deus, sobre essas coisas. Que o Senhor, meu Pai, venha revestir, Pai, com o teu poder, com a tua graça. Que o Senhor venha acolher as orações, as intercessões de mães, ó Deus, que há muito vem carregando uma cruz. Não, ó Deus, com pesar, mas simplesmente, ó Deus, porque são humanas, porque são seres limitadas como nós somos. E assim, Senhor, preciso diariamente, Pai, do bálsamo da Tua presença, do Teu poder, da Tua graça. E nós temos a certeza, meu Deus, que o Senhor, como
um bom pai, como uma boa mãe, no sentido de nos amar, Pai, dessa forma, né? Um pai que transcende, que ultrapassa a nossa compreensão, cujo amor é comparado ao amor de uma mãe. Que o Senhor, meu Deus, possa renovar esse desejo, renovar esse amor nos corações das mães e dos filhos e dos pais também. Aumente a nossa fé, nos abençoe. Esteja com todos e todas nós pedimos por Jesus. Amém. Continuando, Deus, na sua presença, nós estamos com o coração cheio de alegria, Senhor, porque o Senhor nos deste as mães para nos educar e depois nos transformou em mãe. E nós entendemos que não há amor maior por um ser humano do que uma mãe por um filho. Ó Deus de amor, nós te agradecemos por essa dádiva, por esse presente, porque os filhos são herança do Senhor. Ó Pai, nós te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria dos altos céus, para que nós possamos conduzir os nossos filhos para a eternidade. Esse é o nosso maior desejo, esse é o nosso maior clamor, ver os nossos filhos sendo depositados aos seus pés. Não importa a idade de cada um deles, nós o amamos como se fossem crianças, que ainda mamam no peito. Nós os queremos defender, cuidá-lo e amá-lo. E da mesma forma, nós também sentimos o seu amor por nós. Como temos sentido que o Senhor tem nos cuidado, tem nos ninado, nos acalentado, nos confortado, nos colocado no colo. É esse amor que nós sentimos pelos nossos filhos, que o Senhor também sente por nós. Ó Pai, não desiste de nós. Não nos deixe, como mães, esmorecermos de educarmos os nossos filhos, não importando qual é a idade deles, mas falando, andando, que nós possamos escrever sempre nas portas e umbrais da nossa vida, do nosso comportamento, do nosso viver, o seu querer e a tua vontade. Esse é o nosso desejo como mãe, Senhor, salvar os nossos filhos. Por isso, ó Deus, nos capacite, para que possamos fazer a tua vontade sempre, no nosso lar, na nossa casa, com os nossos filhos e com os filhos dos nossos filhos. Que nós possamos ser mães, avós, que vão sempre refletir, Senhor, o teu caráter que vai mostrar para eles o teu caráter também e a eternidade. Ó Pai de amor, abençoe agora as considerações, que nós possamos, Senhor, compreender que ainda tem mensagem a ser dita para as mães, que é o maior dever de toda a mulher, é cuidar dos pequeninos e daqueles que já cresceram, para que eles possam enxergar o amor de Cristo através de nós. As mães são os anjos visíveis que o Senhor colocou aqui nessa terra. Cuida de cada anjo visível chamado mãe, para que elas possam cuidar dos seus filhinhos. Em nome de Jesus, eu quero aqui te pedir, Senhor. Amém. E o Senhor fique conosco no restante. Amém, amém. É doce agora relembrar dos dias infantis em que a voz de minha mãe ouvia muito feliz. Filhinho, dorme, dorme em paz. Deus cuidará de nós. Não chores mais e dorme bem. Deus vê lá
sua fé me fez confiar em Deus, que não nos deixa sós. Apraz-me sempre repetir, Deus cuidará de nós, tomando-me nos braços teus, bem junto ao coração, cantava pra me animar a maternal canção. Filhinho, dorme, dorme em paz, Deus cuidará de nós. Não chores mais e dorme bem, Deus velará por nós. Sua fé me fez confiar em Deus, que não nos deixa sós. E quando estou em aflição, em desalento e dor, pareço ainda ouvir a voz dizer-me com amor, filhinho, dorme, dorme em paz, Deus cuidará de nós. Não chores mais e dorme bem, Deus velará por nós. Sua fé me fez confiar em Deus, que não nos deixa sós. Apraz-me sempre repetir, Deus cuidará de nós. Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus. Obrigada, Rutinha. Obrigada, Heloísa e Álvaro, pelas orações. Que elas subam com incenso suave ao Senhor. Neste momento, abrimos então para as considerações. Heloísa, bom dia. Bom dia, queridos. É um prazer mais um dia estarmos aqui na sala, né? E nesse dia tão especial, né? Que nós somos lembradas, né? Com qual é o tamanho da importância, né? Do nosso papel de influenciadora, né? Na vida dos nossos filhos. E eu quero relatar aqui a história, né? De uma influenciadora, né? Que é Joquebede, está no livro Patriarcas e Profetas, na página 243, o capítulo é o 22.
E eu gostaria de ler aqui um texto, né, que para mim assim foi uma das coisas mais lindas que eu li aqui, que é o papel da mãe, né? Deus tinha ouvido as orações da mãe, fora recompensada a sua fé. Olha, gente, que lindo! Nós, como mães, Deus ouve as nossas orações, é por isso que nós não podemos desistir de orar pelos nossos filhos, né? E aqui fala que a fé de Joquebede foi recompensada, né? Com profunda gratidão, foi que ela deu início à sua tarefa, agora sem perigos e feliz. Fielmente aproveitou a oportunidade para educar seu filho para Deus. Confiava em que ele fora preservado para alguma grande obra e sabia que breve deveria ser entregue à sua régia mãe para ser cercado de influência que tenderiam a desviá-los de Deus. Tudo isso a tornava mais diligente e cuidadosa em sua instrução do que nos demais filhos. Esforçou-se para embeber o seu espírito com o temor de Deus e com amor à verdadeira justiça, e fervorosamente orava para que ele pudesse preservar de toda a influência corruptora. Mostrou-lhe a loucura e o pecado da idolatria, e cedo o ensinou a curvar-se a orar ao Deus vivo, que unicamente poderia ouvi-lo e auxiliar em toda a emergência. Ela conservou consigo o rapaz tanto quanto pôde. Foi, porém, obrigada a entregá-lo quando ele teve aproximadamente 12 anos. Foi levado de sua humilde choupana ao palácio real, para a filha de Faraó, e se tornou seu filho. Contudo, mesmo ali, ele não perdeu as impressões recebidas na infância. Olha, queridas e queridos, como é importante o papel da mãe. Ele não recebeu, ele não perdeu, né, as impressões recebidas na infância. As lições aprendidas ao lado de sua mãe não os esqueciam. Era um escudo contra o orgulho, a incredulidade e o vício, que medravam por entre os esplendores da corte. Então, olha como que foi importante, né, a educação da mãe de Moisés. Quando ele saiu para o palácio, ele, apenas com 12 anos, ele já sabia o que era certo, o que era errado, e aonde ele podia ir, aonde ele não podia ir. De que grande alcance em seus resultados foi a influência daquela mãe hebreia, sendo ela, entretanto, uma exilada e escrava. Toda a vida futura de Moisés, a grande missão que ele cumpriu como chefe de Israel, testificaram da importância da obra de uma mãe cristã. Não há outro trabalho que possa igualar a esse. Irmãs, quando eu li isso aqui, eu senti uma tristeza tão grande, porque meus filhos já são adultos. E eu fiquei pensando quantas vezes eu quis ser uma mulher empoderada, quantas vezes eu quis ser uma mulher de sucesso profissional para ganhar dinheiro. E quando eu li que não há outro trabalho que possa igualar a esse, isso aqui é muito sério, em parte muito grande. A mãe tem nas mãos o destino dos seus filhos. Vocês estão entendendo o que é isso? Que a mãe tem nas suas mãos os destinos do seu filho, que os nossos filhos vão ser aquilo que nós dedicarmos e aquilo que nós fizermos pelos nossos filhos. Nós temos o destino do mundo nas nossas mãos. É por isso que Deus fala que não há outro trabalho que possa igualar a esse. Em parte muito grande, a mãe tem na mão os destinos de seus filhos,
ela trata com mentes e caracteres em desenvolvimento, trabalhando não somente para o tempo, mas para a eternidade. E estar a semear sementes que brotarão e frutificarão, quer para o bem ou quer para o mal. Ela não tem a desenhar formas de beleza na tela ou esculpi-los no mármore, mas imprimir na alma humana a imagem do divino. Especialmente durante os primeiros anos, recai sobre ela a responsabilidade de formar o caráter de seus filhos. As impressões, então, produzidas na mente destes, em desenvolvimento, permanecerão com eles por toda a vida. Os pais devem dirigir a instrução e o ensino de seus filhos enquanto muito pequenos, com o objetivo de poderem eles ser cristãos. São postos sob o nosso cuidado para serem ensinados, não como herdeiros do trono de um reino terrestre, mas como reis para Deus, a fim de reinarem pelos séculos interminos. Que toda mãe sinta serem inapreciáveis os seus momentos. Sua obra será aprovada no dia solene do ajuste de contas. Vou até repetir isso aqui, tá? Que toda mãe sinta serem inapreciáveis os seus momentos. Sua obra será aprovada no dia solene do ajuste de contas. Achar-se-ão que muitos dos fracassos e crimes de homens e mulheres resultaram da ignorância ou negligência daqueles cujo dever era guiar os pés infantis no caminho direito. Ver-se-á, então, que muitos que têm abençoado o mundo com luz de gênio, da verdade e santidade, devem ser os princípios que foram a mola mestra de sua influência e êxito, uma mãe cristã que orava. Qual é o papel de uma mãe? Nós estamos vendo aqui que não tem nenhum trabalho mais importante que Deus colocou no coração de uma mulher. Mas Satanás, na sua expertise de enganador, lá na Revolução Industrial, ele começou a colocar na mente das mulheres que elas deveriam sair de casa para trabalhar, para serem empoderadas, para serem tal qual os homens. Por quê? Porque ele sabia que mulheres fora de casa, os seus filhos seriam presas fáceis, vulneráveis, né? E hoje, mais do que nunca, nós estamos vendo as crianças sendo colocadas nas escolas, ainda bebês mamando, aonde elas passam ali, às vezes, 8, 10, 12 horas longe da sua mãe. Qual é a influência que essa mãe está colocando sobre o seu filho? Eu me sinto triste de ler esses textos hoje, porque quando eu tive meus filhos lá na meninice, eu não tive essa luz para criar os meus filhos da forma que Deus queria. Mas hoje, quando eu leio, eu sinto uma tristeza imensa no meu coração. E como eu gostaria que o tempo voltasse para que eu pudesse, né, ter causado essa impressão no coração dos meus filhos. Mas aqui fala que uma mãe cristã, ela tem que orar pelo seu filho, ela tem que educar o seu filho, e que não há nenhum outro trabalho, né, que possa igualar a esse. Então, mulheres, né, eu não sei aqui quem tem filhos ainda pequenos, mas se você tem filhos pequenos, aqui está falando que nós não criamos filhos, não é para serem doutores, mas é para ter eternidade. A gente tem que repensar quanto tempo passamos longe e perto do nosso filho. Porque enquanto você está longe, assim como Eva saiu de perto de Adão e foi passear no jardim, Satanás também vigia seus filhos quando eles estão sós.
e tem colocado na mente deles coisas para eles ouvirem, assistirem. Quantas influências do mal. Quando a gente vê a verdadeira educação cristã, Ellen White fala que a mãe deveria ser a única educadora até os 10 anos de idade dos seus filhos, que ninguém deveria educar os seus filhos. Moisés tinha uma missão. Qual era a missão de Moisés? Ele seria o libertador. Qual vai ser a missão do seu filho? Ellen White fala que são as crianças que vão terminar a pregação do evangelho. Se você ainda tem filho pequeno, você está preparando o seu filho para esse tempo? Para ele receber a porção dobrada do Espírito Santo e ser um mensageiro de Cristo? Aquela mãe sabia que aquele filho ia ter uma missão toda especial, então ela redobrou, aqui fala que ela redobrou sobre Moisés mais do que os outros filhos. E nós? O que estamos fazendo com os nossos filhos? Estamos redobrando ali para que eles possam receber essa porção dobrada do Espírito Santo? Todos nós aqui nessa sala cremos que Jesus vai voltar dentro em breve. Não vai demorar que Jesus volte. Talvez questão de mais alguns anos, mas não vai passar talvez de uma década. Estamos nós preparando os nossos filhos ou estamos deixando outras pessoas cuidar? A escola, a babá, a televisão, o videogame. Deus vai nos tomar, Ele vai nos cobrar tudo isso, esse tempo perdido. Tempo que nós demos o celular, o iPad, para a criança deixar a gente limpar a casa, fazer tantas coisas. Então, que Deus possa nos abençoar, que Ele possa dar dar sabedoria para as mamães que aqui estão, que ainda têm os seus pequeninos, porque Deus não quer mulheres empoderadas. Deus vai perguntar para você, cadê o diploma do seu filho? Ele vai perguntar isso para você? Qual é a faculdade? Qual é a escola? Qual é o curso de inglês? O de natação? Que Deus vai te pedir conta? Não, Ele vai perguntar, cadê os filhos que eu te dei? Jesus nunca foi numa escola. João Batista também não. Eles foram educados pela escola da sua mãe. A sua mãe era educadora. Da mesma forma, Daniel. Foi Daniel que foi criado. Por que Daniel resistiu quando chegou na Babilônia? O livro Profetas e Reis fala que se não fosse pela sua mãe, pela educação que ele recebeu em casa, ele jamais teria sido o homem que ele foi em Babilônia. Estamos criando os nossos filhos para a maior de todas as coisas que vão acontecer agora no tempo do fim. Nossos filhos vão estar preparados para resistir Babilônia, tal qual naquele tempo de Moisés, de Daniel. Nós, mães, temos uma missão muito, muito, muito importante, que é levar os nossos filhos para a eternidade. E para isso, nós não temos que olhar para as coisas desse mundo. Temos que ser como Joquebede, criar os nossos filhos em oração para a maior missão que os espera dentro em breve. E é por isso que Deus conta com você, mãe, para treinar, capacitar, ensinar, escrever nas portas, nos umbrais, que ele será utilizado por Deus para terminar a obra que é a volta de Jesus. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê sabedoria. Amém, amém. Muito obrigada, Heloísa. Palavras fortes e verdadeiras, né? Ainda há tempo, Deus ainda tem nos dado tempo, né? E mesmo que erramos, né? Deus tem nos chamado. Sempre há tempo para
consertar os nossos erros, né? Como mães, nós erramos, mas sempre tentando acertar. Erramos porque muitas vezes não conhecemos ou não fazemos questão, né, do espírito de profecia que vem com em somar, né, tudo aquilo que Deus quer nos dizer. É um tesouro que nós temos e temos que aproveitar, meus irmãos. Hoje é o dia, é agora, para a honra e glória do Senhor. Quem mais gostaria de fazer a sua consideração um dia? Eni, abre o microfone. Abri, eu tô tentando levantar a mãozinha aqui. Bom dia, seja bem-vinda. Amém. Eu gostaria de aproveitar esse momento para dar, né, os parabéns pelas mães que o Senhor Deus, Ele capacitou, né, para estar colocando cada um de nós aqui na Terra. Antes eu compartilho, né, com as minhas irmãs, que eu lembro sempre dessa sala, eu lembro sempre de cada uma, no Provérbios 8, no versículo 17. Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Cada mãe, cada uma pessoa que está, né? Cada homem que está nessa sala, Deus ama vocês muito e nos amam, porque nós buscamos conhecimento do céu, né? E a palavra do Senhor, ela vem sendo falada e nós estamos alimentando e Deus está amando isso e Ele está nos capacitando. Então, eu compartilho com vocês. E como mãe, eu não sou mãe, mas eu agradeço muito as mães que foram espirituais na minha vida, as mães que me ajudaram. Eu não, minha mãe ficou comigo até 7 anos, depois eu fiquei em convento, depois eu tive outra mãe que me amparou. Então, assim, Deus foi colocando mães que é amor, que é esperança dentro de mim, porque eu teria tudo para ser revoltada, mas Deus, mesmo eu não tendo uma mãe direto comigo, natural, eu tive mães espirituais e até hoje eu estou tendo, né, com a sala de consagração, com as irmãs. Então, assim, Deus, ele usa a mulher, né, a mulher é uma ferramenta, melhor, nas mãos de Deus, porque de uma forma tão estrondosa é formado dentro do útero da mãe. Ele de uma forma, você não sabe como é tecido cada osso. Então, a mãe, ela é muito importante. E a formação dessa criança, como foi falado, né, bem falado, o acompanhamento da mãe, a importância até aos 12 anos, até determinada data, justamente pela formação da criança, tanto no corpo físico, como espiritual, como a mente para o mundo, porque neste mundo jaz o maligno. Então, Jesus veio ao mundo para nos livrar, ele veio preparar, no céu há muita morada na casa. Então, a mãe, ela exerce em cada filho um papel muito importante em toda a sociedade, né? Porque mãe não é só de mulher, é de homem também. Você vê que quando uma mãe, quando num lar só tem uma mãe e não tem pai, e ela não consegue segurar, o filho ele fica solto para o mundo. E o mundo é muito ruim. A lei do homem, ela, ela é má, tanto com relação ao tráfico, que tem uma lei deles, quanto com relação à justiça, que tem a lei, então ela é dura. E se a mãe não ensinar para o filho ali o caminho na hora certa, o filho vai sofrer muito. Então, essa é a minha consideração. Parabéns, mamãe. Jesus te abençoe. Amém, amém. Obrigada, Eni. Obrigada pelo seu acréscimo aqui, né, neste tema tão, tão importante, tão bonito. Mais alguém gostaria de considerar?
Bom, não havendo mais considerações, quero agradecer a presença de todos, né, que têm vindo a este cantinho de oração, né, onde já há 2 anos quase 2 anos temos aprendido aqui, muito, crescendo em espírito, né? Cada vez mais juntinhas do Senhor, com certeza, à medida que vamos aprendendo sobre Ele e como proceder e aplicando, né, na nossa vida, na nossa família. Deus tem um chamado para cada um de nós, né, e eu creio que coisas grandes ainda vão acontecer, porque Ele prometeu, né, que nestes tempos que vivemos coisas muito maiores do que aconteceu na época do próprio Jesus irão acontecer. E Ele tem convocado um povo, um exército que se dedica, né, que acorda cedo para estar com Ele. Louvado seja Deus. Mário, bom dia. Levantou a mãozinha? Bom dia, irmã. Bom dia a Bom todos. dia. Tá baixa a sua ligação. Tem como aumentar um pouquinho, chegar mais perto, talvez? Sim, só um momento. Ok. Bom dia a todos. Bom dia. Irmão Mário, Jane, Kenude. Amém. Bom dia. Amém. Não consegui entrar muito cedo, mas ainda peguei um pouco da mensagem e também ouvi aqui as considerações. De fato, essa obra que Deus deu para as mães é algo muito especial e as orientações que o Senhor deixou, todas as mães podem ser mais do que mães para seus filhos, né? É muito bom a gente saber que temos uma orientação certa e que ela é muito eficaz. Eu queria também aqui aproveitar esse momento que estou aqui junto com as irmãs para agradecer muito pelas orações das irmãs da Sala da Consagração, ao qual a Júnia pediu, né, que as irmãs orassem por mim. Eu não sei se todos que estão aqui sabem, mas quarta-feira eu sofri um acidente de moto e quebrei um braço, mas graças ao Senhor, o anjo do Senhor me livrou de bater de frente no muro, que seria muito pior. Então, eu louvo a Deus pela minha vida, pelo amor dele, pela minha família, de mesmo diante dessa situação, me colocar e me mostrar que tem pessoas tão especiais que se preocupam conosco, que estão ali para todo momento, né? Então eu quero aqui, em nome da minha família, agradecer todo o grupo Pentecoste, todos que oraram e rogar ao Senhor que nesse dia em que todos estão aí celebrando, né, esse momento de mãe, o Senhor possa abençoar a todas as famílias dessa sala, a todas as mães, e dizer que eu estou muito grato, tá? Agradeço muito a Deus por ter conhecido vocês, mesmo que não pessoalmente, mas a gente sente uma espiritualidade muito grande quando se fala no grupo Pentecoste através de nós. Pelo menos eu sinto. E sou muito feliz por poder fazer parte desse grupo. Um abraço para todos. Que Senhor Deus possa continuar abençoando esse ministério para que ele continue ajudando muitas e muitas outras pessoas. Um abraço da minha família para todos vocês. Amém, amém. Obrigada, irmão Mário, por partilhar conosco, né, e
Deus tem nos preservado, né? Louvado seja Deus pela sua vida, por Deus ter te mantido aqui, né? Ainda há uma missão, né, que Ele quer desenvolver através da sua vida, da sua família. Ana Maria levantou a mãozinha também, e nós somos muito felizes por tê-los aqui, tá bem? Tínhamos saudade, ficaram um tempo, né? Assim, afastados, Deus sabe, né? Certo. E somos felizes Amém. por tê-los conosco. Ana Glória a Maria, Deus. pode falar conosco? Eu estava meditando, eu pouco pude ouvir a pregação porque estava cortando. Eu não tive assim o privilégio de pegar todos os dados que ele estava falando, né? Mas o pouco que eu pude ouvir deu para me entender a mensagem que Deus estava falando sobre os conselhos dos pais para com os filhos e como deve as mães educar os seus filhos na presença do Senhor. Quando Heloísa entrou e trouxe essa mensagem, eu corri lá. Eu fui pegar o livro para acompanhar. E a gente vê como Deus é sábio e que responsabilidade Ele colocou em nossas mãos. E somente Ele sabe como nos capacitar para tornar os nossos filhos uma bênção para Ele, né? No livro de Isaías, capítulo 8, versículo, se não me engano, acho que é 18, fala que nós vamos entregar, devolver os nossos filhos ao Pai, porque eles não são nossos, é propriedade de Deus. E se a gente colocar ele no temor do Senhor, ensinar, eles vão ser bem-sucedidos na vida. E aqui no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4, vem aqui Paulo trazendo uma reflexão para nós, né? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. É tudo isso que a Heloísa acabou de ler dentro do Espírito de Profecia. A palavra de Deus diz que nós não devemos causar ira aos nossos filhos, provocar ira, mas disciplinar, admoestar no temor do Senhor. Então, quando a gente começa, desde pequenininho, educando os nossos filhos, é muito bom. Eu não vou dizer que os meus filhos nasceram na igreja, mas eles, até o de 3 anos em diante, eles foram criados ali, aos pés dos meus joelhos, ensinando a ele como deveria ser, temer a Deus e adorá-lo. Mas é como foi falado da irmã Estante aí, que os nossos filhos, quando vai chegando em uma determinada idade, eles já começam achando que pode tomar decisões próprias. Já não quer mais ouvir os conselhos do pai, nem da mãe, já não querem mais olhar para Deus como deveria e começam a fazer as coisas do seu jeito e tudo vai fugindo do controle daquilo que eles foram ensinados. Mas qual é o dever da mãe, que está ali 24 horas educando os seus filhos? É justamente isso que a irmãzinha acabou de orar. Aqueles que buscam o Senhor de madrugada, eles ouvirão. Então, uma mãe que ora pelo seu filho, ela nunca vai deixar de ter a resposta que Deus tem para lhes dar. Então, eu tenho o meu filho caçula, com a família está fora, a minha filha mais velha também saiu junto com a família toda da presença do Senhor, mas até hoje ela tem uns 4 a 5 anos longe da presença, do caminho. Mas sempre que eu falo com ela, convido ela para ir para a igreja, ela vai, ouve, chora muito e diz: não, eu vou voltar. Continue olhando que eu vou voltar o mais rápido possível. Eu tenho que organizar a minha vida. Por isso, ela me dá os detalhes. Eu digo: filha, quem organiza a tua vida é Jesus. Então, mãe, que tem o temor de Deus, seus filhos podem até sair da presença, da igreja que é ele próprio. A igreja somos nós. Mas eu tenho certeza que a mãe que continua orando, ele sempre vai ser influenciado pelo Espírito Santo, porque ele já tem princípio. E esses princípios é que vai dizer a ele o que realmente ele deve fazer e o que ele não deve fazer. Então, qualquer tempo, o Espírito Santo vai trazer eles de volta. Eles podem até se machucar nas pedras da vida, que são as escolhas que eles vão fazer. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu já tenho ouvido muitos testemunhos de filhos que saíram da presença, quebrou a cara lá fora,
pai e mãe chorando na presença do Senhor, e Deus trouxe ele para casa todo ferido, todo machucado, igual o filho pródigo. Mas eles estavam lá de braços abertos. E o maior de todos os pais, ele nunca sai de perto, ele está cuidando, ele está chamando a atenção. Mas os filhos são rebeldes, eles se machucam um pouco, mas ele retorna. E muitos nem conseguem retornar por causa da dureza do coração. Mas o que mais me chama a atenção no livro de Efésios, essa mensagem que a Heloísa trouxe, é que nós precisamos continuar, não parar. Não parar de orar, não parar de admoestar, não parar de chamar atenção, porque Jesus está voltando e nós precisamos subir com toda a nossa descendência para desfrutar desse céu maravilhoso que Jesus tem preparado para nós. Essa é a minha participação nesse momento. Bom dia. Amém. Muito obrigada, irmã. Mais alguém gostaria de considerar? Bom, então vamos aproveitar o nosso dia, o restante do nosso dia na presença do Senhor, agradecendo pelas nossas mães, pelos nossos filhos, quem é mãe, e orando, né? Esse dia tem que ser passado de joelhos no chão, oração, clamando aos céus, clamando a Deus, né, nosso Senhor Jesus, que continue cuidando dos nossos filhos, né? E nos orientando a fazer sempre a vontade do Senhor na vida deles. Amém? Eu vou colocar então aqui o hino final, escolhido pelo irmão Álvaro, nosso mensageiro. Quero agradecer por mais uma vez se dispor a estar aqui conosco, irmão. É sempre bem-vindo, tá bem, a este cantinho aqui especial separado pelo nosso Pai Celeste. Mas antes disso, eu gostaria que alguém fizesse uma oração final. Quem gostaria? Vou orar, Lígia. Amém, obrigada. Amém. Senhor nosso Deus, nosso bondoso e eterno Pai, excelentíssimo e soberano Senhor, perante tua presença nós estamos a cada dia aprendendo de ti a ser filhos melhores, filhos do Rei, Senhor, melhores. Por isso, Pai, te agradecemos por essa mensagem de reforço espiritual, nos quais nós, como mães, tivemos o privilégio de ouvir nesta manhã esse maná que veio do céu, através do teu servo que bondosamente se prontificou a nos alimentar. Pai de amor, Deus de poder e bondade, é na pessoa do Espírito Santo que também queremos apresentar todas as mamães, todas as vovós que se preocupam muito com o crescimento e desenvolvimento dos nossos filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. São mães que têm o temor do Senhor e o Espírito Santo os move, os enche para que assim possamos ter esse privilégio de educar os nossos filhos na presença do Senhor e na tua palavra. Pai querido, muitos aqui não é mãe ainda, talvez, outros não criou seus filhos desde pequenino no altar do Senhor, mas nunca é tarde para aprendermos e ensinar os nossos filhos a voltar às origens na qual o Senhor nos criou para esse fim. Mas te agradeço, Senhor, porque nós estamos aprendendo a cada dia a ser moldada pelo grande oleiro, para que possamos dar bom testemunho aos nossos filhos, aqueles que já estão adultos, aqueles que ainda estão chegando na fase de jovem, que eles possam ver em nós a tua imagem resplandecendo sobre nossas vidas e que os nossos joelhos seja a maior de todas as respostas ao seu chamado. Permaneça conosco, abençoa o pregador, que a sua casa realmente seja um pedacinho do céu,
para todos os povos, para todas as suas vizinhanças, e que o nosso lar também, Senhor, seja um pedacinho do céu aqui na terra para todos os nossos vizinhos e parentescos que ainda não se entregaram, Senhor. Por favor, Pai, assim como Paulo disse que a nossa vida tem que ser uma carta aberta para todos ler, que realmente possamos aprender na escola de Jesus a ser essa carta aberta para que todos sintam o prazer de lê-lo e também querer se chegar a Ti. Fica conosco, nos dá perseverança, paciência para esperar o tempo de Deus trazer aqueles que estão longe e que ele se deixe ser falado pelo Espírito Santo ao seu coração. E que nós pais, nós mães, avós, possamos realmente crer na promessa de Jesus que ele nos deixou no livro de Salmo 16:31, que nós precisamos crer, confiar, descansar e entregar nos braços do Senhor a nossa família, para que Ele os conduza, os guarde e aqueles que estão longe, Ele venha trazer de volta ao seu aprisco como um bom pastor. Essa é a minha humilde oração diante do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém. Que assim seja. Feliz Dia das Mães, mulheres de Deus. Bom dia.
cuidará de nós. Amém. Até amanhã, para a honra e glória de Deus.